Capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel diz assim: E veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, as quais prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua juventude. Ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Oolá e mais velha Oolibá, sua irmã, as quais foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Oolá e Jerusalém é Oolibá. E Oolá prostituiu-se mesmo sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Vestidos de azul, capitães e magistrados, todos eles jovens desejáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, com todos os mais escolhidos dos filhos da Assíria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os ídolos deles se contaminou. E não deixou as suas impudícias que trouxe do Egito, porque com ela se deitaram na sua juventude, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia, pelo que a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos dos assírios, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua nudez, tomaram seus filhos e suas filhas, e a ela mataram a espada. E tornou-se afamada entre as mulheres, pois sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oolibá corrompeu o seu amor mais que ela, e as suas devassidões foram piores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, seus vizinhos, capitães e príncipes, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados a cavalo, todos eles jovens cobiçáveis. E vi que se havia contaminado, o caminho de ambas era o mesmo, e aumentou as suas impudicícias, porque quando viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de cor vermelha, com os seus lombos cingidos e tiaras pintadas em suas cabeças, tendo todos eles parecer de capitães, semelhantes aos homens de Babilônia, nascidos na terra dos caldeus. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes enviou mensageiros à Caldeia. E vieram e ela, os filhos de Babilônia, ao leito dos amores, e a contaminaram com as suas fornicações. E ela se contaminou com eles, e a sua alma então se apartou deles. Assim pôs a descoberto as suas fornicações e descobriu as suas vergonhas, pelo que então a minha alma se apartou dela, como já se havia apartado a minha alma de sua irmã. No entanto, ela multiplicou as suas fornicações, trazendo em memória os dias da sua juventude, nos quais tinha se prostituído na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a carne de jumentos, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua juventude, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua juventude. Portanto, ó Oolibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu despertarei os teus amantes contra ti, dos quais está já farta a tua alma, e os reunirei contra ti de toda a parte em redor. Os filhos de Babilônia, todos os caldeus, os de Pecode, de Soa e de Coa, todos os da Síria com eles, todos eles jovens cobiçáveis, capitães e príncipes, nobres e afamados, todos eles montados a cavalo.
E virão contra ti com carros, carretas e rodas e multidão de povos. E se porão contra ti em redor com escudos, paveses e capacetes, e eu porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei o meu zelo contra ti, e usarão de indignação para contigo, tirarão teu nariz e as tuas orelhas, e o que ficar cairá a espada. Eles tomarão os teus filhos e tuas filhas, e o teu remanescente será consumido pelo fogo. E também te despirão as tuas vestes, e te roubarão as tuas formosas joias. E assim farei cessar em ti a tua lascívia e a tua prostituição da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão daqueles que tu aborreces, na mão daqueles dos quais se tinha apartado a tua alma, os quais te trarão com ódio e levarão todo o fruto que colheste do teu trabalho, e te deixarão nua e descoberta, e descobrir-se-á a sua vergonha da tua prostituição, e a tua lascívia e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituíste após os gentios, e porque te contaminaste com os seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: do copo de tua irmã beberás. Fundo e largo servirás de riso e escárnio. Ele contém muito. Será cheia de embriaguez e de dor pelo copo de espanto e de assolação, pelo copo de tua irmã Samaria. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus próprios peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto me esqueceste e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua abominável lascívia e as tuas prostituições. O capítulo 23, versículo 36, diz assim: e disse-me o Senhor: filho do homem, julgarias a Oolá e a Oolibá? Mostra-lhe, pois, as suas abominações, porque cometeram adultério e há sangue nas suas mãos, e fornicaram com os seus ídolos, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda até isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Porquanto, tendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E ainda mais, pois, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais tinha sido enviado um mensageiro, e eis que vieram, e por amor deles te levaste, e pintaste os seus olhos, e te embelezaste com adornos, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava preparada uma mesa, e sobre ela puseste o meu incenso e o meu óleo. E havia com ela a voz de uma multidão que se entretinha com ela. Com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto. E puseram bracelete nas suas mãos e coroas magníficas nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela e ela com eles? E entraram a ela, como quem entra a mulher prostituta, assim entraram a Oolá e a Oolibá, mulheres depravadas. Portanto, homens justos a julgarão pela lei das adúlteras e pela lei das que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei subir contra elas uma multidão e as entregarei ao deserto e ao saque. E a multidão de povo as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas. Matarão a seus filhos e as suas filhas, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a lascívia da terra, para que todas as mulheres sejam ensinadas a não fazer conforme a vossa lascívia. E a vossa lascívia carregarei sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Nesse capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel, vai falar sobre a prostituição. Aqui existem duas
prostitutas, de idolatria, onde é mencionado aquilo que fazem de práticas. Essas duas parábolas significam Samaria e Jerusalém. Duas irmãs que se prostituíram com idolatria. Aqui diz uma idolatria e prostituição referente ao homem. Então, desde a juventude, essas duas mulheres, que significam Samaria e Jerusalém, elas são induzidas pela sua má inclinação a fazer práticas que não agradam a Deus. Então, quando nós compreendemos que sair da presença de Deus é algo que nós não devemos fazer e nem ensinar. Porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós só libertamos alguém quando nós somos libertos. E o que liberta a nossa vida é a palavra de Deus. E quando nós não lemos essa palavra, o que acontece? Nós somos enganados. E por que nós somos enganados? Por falta do conhecimento. Na nossa juventude, nós queremos fazer aquilo que nós achamos, acreditamos que é o correto. Na nossa juventude, nós achamos que dominamos o mundo, dominamos a nós mesmos e muitas vezes nos esquecemos do Senhor. Essa passagem, ela retrata de duas jovens que esquecem-se do Senhor para enamorar. E o Senhor, ele fica para trás. E quando o Senhor fica para trás, não há como ele andar na frente, porque nós o colocamos da maneira que nós o enxergamos. Se nós enxergamos ele como um general de guerra, nós colocamos ele na frente. Se nós colocamos ele como rei dos reis, nós colocamos ele acima. Agora, atrás é quando eu coloco os meus desejos e anseios na frente do Senhor. E isso é idolatria. E todo altar de idolatria o Senhor destrói. E muitas vezes não compreendemos o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tantas desilusões, porque nós não colocamos o Senhor na nossa frente. E quando nós vamos colocar o Senhor na nossa frente? Quando nós aprendermos a palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus de dia e de noite é algo que o Senhor requer de nós. Porque se nós não meditarmos nessa palavra, nós seremos alvo fácil. Nós estaremos cegamente envolvidos no mundo, nas trevas. E nós precisamos dessa palavra para nos dar instrução, para nos direcionar, para nos guiar. Então nós precisamos vigiar a nossa vida, porque somos templos do Senhor. E como templos, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Aqui vai falar sobre prostituição e fornicação. O que é fornicação? É o ato sexual antes do casamento, de uma aliança. Quando vai falar sobre prostituição, fala-se sobre entregar o corpo a alguém que talvez nem seja seu marido. Porque aqui na palavra fala sobre povos estranhos, sobre outros povos que adoram ídolos. Então, quando nós não somos bem instruídos, nós somos enganados. Mas essa palavra é uma palavra de verdade, é uma palavra de vitória para nossas vidas. Que nós possamos alimentar essa palavra no nosso coração e frutificá-la. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.